Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos meditar no livro de Efésios, no capítulo 6, o versículo 12. Eu vou estar lendo, depois compartilhando, meditando com vocês da palavra, tá bom? Diz assim a palavra no versículo 12: Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabalável, sem retroceder. Então aqui Paulo está orientando a igreja de Éfeso que a nossa luta, como diz o título, e a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra seres humanos. Embora muitas pessoas preferem brigar fisicamente, embora pessoas preferem é, responder à altura daquele que está fazendo o mal. Mas nós entendemos pela palavra que a nossa luta não é contra as pessoas, contra os seres humanos. A nossa luta é espiritual. Todas as vezes que nós vemos pessoas tendo atitudes contrárias ao que a Bíblia diz, essas pessoas estão sendo usadas pelo mal, tendo atitudes contrárias àquilo que a Bíblia orienta. Mas a Bíblia também orienta como nós que conhecemos a palavra precisamos proceder com isso. E aí, quando se fala de lutar, né, igual até escrevi aqui que eu pesquisei na Bíblia do Obreiro, lá na concordância, lutar é combater, pelejar. Como é que nós vamos pelejar? Como é que nós vamos combater a esse tipo de atitude do outro? Nós vamos brigar com o outro? Nós vamos responder à altura daquilo que o outro está falando conosco? Não. É fácil? Não, não é fácil. Mas a palavra de Deus, para nós obedecermos, ela não é fácil mesmo. É preciso esforço, é preciso perseverança. Se nós não esforçarmos, se nós não formos perseverantes, nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor. Porque, na verdade, quando alguém nos afronta, quando alguém nos fere, a nossa vontade é responder à altura. Principalmente para quem tem filho. Se alguém maltrata um filho da gente, a gente automaticamente já quer ir lá e falar à altura, na mesma medida. Mas aí a gente lembra que temos o Espírito Santo. Ou melhor, o Espírito Santo nos lembra quem nós somos, né? O Espírito Santo nos faz entender e saber de onde com quem nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo com a palavra ou nós estamos aprendendo com o mundo? O mundo diz o quê? Revida, vai lá e dá o troco. Mas a palavra diz: perdoa, né? Abençoa aqueles que te maldizem. A Bíblia diz o contrário que o mundo diz. Nós estamos de qual lado? Nós servimos qual Deus? O Deus verdadeiro, poderoso, criador de todas as coisas, ou nós servimos o Deus deste século? Né? Se nós estamos aqui, se eu estou aqui gravando esse vídeo e você está ouvindo, é porque você serve um Deus verdadeiro e você quer aprender como lutar da maneira correta. Para você que tem seu esposo, sua esposa, seus filhos, pessoas, porque onde tem pessoas tem dificuldades, temos problemas para resolver, essa é a verdade. Mas aí nós precisamos entender que quando alguém nos afronta, quando alguém nos aborrece, aquela pessoa não está agindo por ela mesma. Porque quando nós agimos por nós mesmos, nós fazemos isso, nós magoamos o nosso próximo. Nós falamos palavras para diminuir o nosso próximo. Mas faz a experiência quando você está buscando conhecimento da palavra. Não vou dizer que você não tenha pensamentos, porque o nosso pensamento, misericórdia. Se alguém faz alguma coisa, ou antes de alguém fazer, a gente já está pensando alguma coisa contra alguém. Porque nós somos seres humanos cheios de falhas, mas eu estou falando quando nós queremos servir ao Senhor da melhor maneira que nós conseguimos. Então nós não podemos lutar da maneira que o mundo luta. Então nós vamos fazer o quê? Buscar entendimento da palavra. Por exemplo, se tem um marido que ele não tem atitudes que a Bíblia diz que ele tem, e isso ele conhecendo a palavra, você vai fazer o quê? Você vai estar desobrigado de fazer, de cumprir o que a Bíblia diz? Não. Você, como serva do Senhor, vai fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. E isso eu falo por experiência própria, porque muitos anos atrás, acredito que uns 14 anos mais ou menos,
Meu esposo às vezes tinha atitudes que me aborrecia. E eu acreditava que eu poderia responder à altura no sentido de que se ele não está cumprindo a Bíblia, me tratando do jeito que a Bíblia diz, eu não preciso também fazer o que a Bíblia diz. E eu trabalhava na casa de uma senhora muito sábia. E ela me disse: Rose, independente do que ele faça, você tem que fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer, porque depois é ele Deus. Mas você precisa cumprir aquilo que está na Bíblia. Aí eu comecei a mudar e automaticamente ele foi mudando, ou seja, a nossa luta não é contra a pessoa, mas é o porquê daquela atitude. Porque o inimigo sabe aquilo que te aborrece. O inimigo sabe aquilo que vai trazer afronta e aborrecimento e tristeza para o seu coração. Então ele vai usar alguém para fazer isso. E se você revidar, as coisas vão ficando mais difíceis. Mas quando você entende que é na oração, é no comportamento que você precisa mudar, somente na oração e no comportamento, 90% das coisas já se resolve. Eu falo de experiência própria. Então, a palavra que eu quero deixar nesse vídeo é como nós estamos lutando. Como nós estamos pelejando, combatendo. Essa luta nossa tem sido física? Essa luta nossa tem sido no falar, no brigar com o outro que tem nos aborrecido? Ou nós temos feito o que a Bíblia diz aqui em Efésios? Que a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades. Sabemos que o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele quer destruir amizades, famílias. E como que ele vai fazer isso? Através das brigas, discussões. E Paulo orienta que a nossa briga não é com pessoas, não é com pessoas, mas é orando, é repreendendo esse mal que está na vida da pessoa. E quando nós aprendemos isso, nós vivemos melhor. E desde aquele momento que essa minha patroa me disse isso, há uns 15 anos atrás mais ou menos, a minha vida foi mudando. E aí eu venho aprendendo que, independente do que o outro faz, seja filho, esposa, eu falo de pessoas próximas, porque é muito fácil você ouvir alguma coisa de alguém longe, depois você não vai ter contato com essa pessoa. A dificuldade é quem está perto. Então, para você que está sendo afrontada, que alguém da sua família está te aborrecendo, não brigue com essa pessoa, porque não vai adiantar. Ah, eu vou lá e vou falar isso. Não faça isso. O que você vai fazer? Você vai orar por aquela pessoa. Você vai pedir para que o Espírito Santo comece a trabalhar no coração daquela pessoa. E você vai tratar a pessoa com amor. Ah, Rose, mas você está de brincadeira. Não, não estou. Estou falando sério. E quando a gente vai falar da palavra do Senhor, a gente fala o que a Bíblia diz que tem que ser feito. Às vezes eu costumo brincar que se a gente fosse falar a nossa vontade, a nossa opinião seria totalmente diferente. Mas por que dá certo? Porque a gente obedece o que está na palavra. Traz a sua memória nas vezes que você teve uma situação que era para você brigar e você decidiu não brigar. Me diz se não foi melhor para você. Eu costumo dizer que quando a gente não briga, quando a gente não fala nada, a gente não tem que voltar depois pedindo perdão, resolvendo e consertando situações. Então a gente tem o que? Mais tempo para seguir, para cumprir o propósito do Senhor aqui nessa terra, para que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Enquanto a gente estiver em círculo ali, querendo resolver coisas que não são para resolver humanamente falando, enquanto a gente não estiver de joelho, enquanto a gente não estiver buscando direção da palavra, a gente vai ficar igual aquele povo no Egito, no deserto, desculpa. Aquele povo que saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, era 40 dias que eles tinham que ficar no deserto. Mas eles ficaram 40 anos, porque eles ficaram em círculo. E às vezes a gente está tentando resolver coisas de maneira humana. A gente não está buscando em Deus conhecimento, a gente não está buscando em Deus uma palavra para resolver. E a gente fica preso, atrasando as suas bênçãos, a sua vida, os propósitos de Deus para a sua vida. E ontem, muito interessante, que teve culto de mulheres, até tô com a blusa que a minha presidente me deu, ela me abençoou com essa blusa. E aí a nossa presidente, a Vanessa, ela estava falando sobre os propósitos de Deus na nossa vida. E ela usou uma garrafa PET para simbolizar, não é bem simbolizar, eu esqueci a palavra agora, mas para ilustrar, é a palavra, como é que funciona a nossa vida espiritual. E ali aquela garrafa estava tampada. Aquela garrafa ela serve para muitas coisas, mas o propósito dela, quem criou a garrafa, foi para colocar aquele produto específico. Mas para essa garrafa ser usada, ela precisa estar o quê? Destampada.
Porque se essa garrafa estiver tampada, não vai conseguir enchê-la. E assim é a nossa vida com o Senhor. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós temos e precisamos estar abertos para aquilo que o Senhor tem para depositar na nossa vida. E a palavra do Senhor diz que Ele quer nos abençoar, Ele quer transbordar as bênçãos dEle para que nós possamos abençoar a outros. E se nós estivermos fechados no nosso medo, no nosso orgulho, na nossa falta de perdão, como ela disse também, a gente não vai conseguir ser cheio do Espírito Santo, a gente não vai conseguir transbordar, a gente não vai conseguir vencer essas dificuldades, a gente não vai conseguir entender que as nossas lutas não são físicas, as nossas lutas são espirituais. E aí a irmã Vanessa estava falando sobre isso. Nós precisamos tirar essa tampa que nos impede de ser cheios daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E nós temos um chamado específico, cada um de nós temos um chamado específico. Cada um de nós fomos criados com um propósito. Qual é o seu propósito? Qual tem sido o meu propósito? Eu estou cumprindo o meu propósito? Porque quando nós obedecemos o nosso propósito, nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós estamos atendendo aquilo que ser. E quando nós atendemos ao chamado do Senhor, obedecendo o propósito, cada um no seu devido lugar, nós estamos abençoando pessoas. Nós estamos levando a palavra do Senhor e não sobra tempo para brigas, né? Então essa palavra que eu quero deixar nessa tarde, a nossa luta não é contra pessoas que estão à sua volta. A nossa luta é espiritual. Por isso nós precisamos orar. Amém?